Da noite? É que eu tô dando aula pro pessoal do grau técnico, curso de farmácia. Da noite? É, é de 7 às 9 a aula deles. Ah, 7 horas até às 9. Mas eu geralmente termino 8h50, 8h45. Eu também os pobres já estão mortos. Então vamos lá, pessoal. Ó, aqui nós temos um ciclo, né, de reprodução das angiospermas, tá bom? Esse ciclo ele é muito parecido com o das gimnospermas, só que nós vamos ter só alguns detalhes a mais aqui no ciclo das angiospermas, tá? Mas basicamente ele é bem parecido. Peraí, deixa eu só citar aqui o bicro alecrim. Bora, Samuel, representa. Pronto, chegou, Samuel. Então vamos nós. Então, pessoas, a gente hoje vai só encerrar as angiospermas. Vamos falar rapidamente sobre o ciclo. O ciclo ele se parece com o das angiospermas, tá? Mas tem alguns detalhes a mais, tá bom? Então vamos lá. Na sexta-feira as coisas vão ficar melhores para vocês, principalmente por causa dos nomes que a gente vai fazer os exercícios. Então vamos lá. Lembrando a vocês o que, né? Vamos começar aqui, deixa eu ativar aqui o meu pincel. Aqui nós temos a cocô de vaca. Pera aí, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. Pronto, vocês estão vendo a imagem? Apareceu? Dá pra ver. Pronto, então vamos lá. Então, gente, aqui nós temos uma flor, tá? Essa flor aqui é uma flor monóica, né? Que na mesma flor você tem tanto a parte masculina como a feminina. Então vamos começar aqui, ó. A gente começa aqui com a parte masculina. Lembra que a parte masculina é chamada de androceu. E o androceu ele é formado por duas partes: a antera e o filete. A antera é essa regiãozinha aqui de cima. Dentro da antera, você vai ter a presença dos microporângios, que vai ser formado os esporos através de meiose, tá? Esses microsporângios vão dar origem ao grão de pólen, que é o gametófito masculino, tá bom? Então vamos parar por aqui. Vou segura aqui no grão de pólen. Enquanto isso, dentro do óvulo, ou seja, aqui no ovário da flor, lembra que isso aqui tudo é a parte feminina, ó. Estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário, você vai ter o óvulo. Esse óvulo é onde você vai ter o megasporângio, que por processo de meiose vai formar 4 células. Dessas 4 células, 3 degeneram. Apenas uma vai se tornar o megasporo funcional, tá? Ok até aqui? Ok, Alecrim Fofinho, Karen, Melissa, Cauane, Ok. todo mundo? Pronto. Então, olha só, nós temos aqui o megásporo e nós temos aqui o grão de pólen. Esse grão de pólen, ele vai formar duas regiões. Nós temos a célula vegetativa e a célula generativa. Esse grão de pólen, ele vai formar o tubo polínico. Ou seja, esse grão de pólen aqui, ó, ele vai formar um tubo. Esse grão de pólen vai ser levado até o gameta feminino, né? Quando chega lá no gameta feminino, nós vamos ter o seguinte: esse grão de pólen vai formar o tubo polínico e esse tubo, dentro do tubo, você vai ter as células masculinas, o gameta mesmo, que é chamado de células espermáticas. Gente, aqui nós temos um grande detalhe em relação às angiospermas. Estão comigo aqui no megásporo? Ok até aqui? Certo? Fala comigo. Sim. Pronto. Muito bem. Esse megásporo, lembra que tinha 4 células, das 4, 3 degeneram e ficou só o megásporo. Esse megásporo que ficou, ele vai se desenvolver e vai formar 8 células diferentes. Vamos lá. Dessas 8, nós temos o seguinte: 3 delas ficam em cima, bem aqui onde eu estou apontando. 3 delas ficam aqui. E essas que ficam em cima são chamadas de antípodas. As outras 3 ficam aqui embaixo e elas são chamadas de sinérgides. Outras 2 ficam, aqui na verdade só são 2. Outras 2 ficam aqui no meio, que são chamadas de núcleos polares. E a outra delas é a osfera, que realmente é o gameta. Combinado? Sim. Pronto, Ok. então nós temos 8 células. Dessas 8, interessa pra gente só 2. Quais são as que interessam?
a oosfera, que realmente é o gameta feminino, e essas outras duas aqui, que são os núcleos polares. Então, quando o grão de pólen chega até o estigma, ele vai formar o tubo polínico, esse tubo vai até a oosfera, e aí nós vamos ter uma coisa que não acontece em nenhum grupo de plantas, só acontece nas angiospermas. Nós vamos ter uma fecundação dupla, tá? Nas angiospermas nós vamos ter uma dupla fecundação. Preste atenção. Deixa eu colocar aqui para vocês depois passarem para o caderno. Dupla fecundação. Que dupla fecundação é essa, Carlinhos? Lembra que dentro do tubo polínico nós vamos ter duas células espermáticas, certo? Que é o gameta masculino. Uma delas vai fecundar a oosfera. Então, quando ele fecunda a oosfera, ele vai formar o zigoto. Estão vendo aqui, ó, 2N, diploide, porque é o gameta masculino junto com o feminino. Vocês lembram que em cima da oosfera tem também os núcleos polares aqui, tem duas células chamadas núcleos polares. Certo, gente? Não, pera, Carlinhos, fala de novo. Vamos lá. Nós temos aqui duas células. Temos a oosfera, que é o gameta feminino, e além da oosfera ainda tem mais duas células chamadas núcleo polar, certo? Quando o grão de pólen chega no estigma e forma o tubo polínico, esse tubo polínico, dentro do tubo você vai ter os gametas masculinos, e são dois gametas. Um deles fecunda a oosfera e vai formar o zigoto, que eu estou marcando aqui, tá certo? De vermelho. Então, o zigoto é formado pelo encontro do gameta masculino com a oosfera. Só que o outro gameta vai se juntar com os núcleos polares para formar uma estrutura triploide. Essa estrutura triploide aqui vai dar origem ao chamado endosperma, que é justamente a reserva nutritiva do embrião. O zigoto forma o embrião e o núcleo polar com o gameta forma o endosperma. E aí você tem a formação da semente. E essa semente, o ovário vai se desenvolver no fruto e o óvulo vai formar as sementes. E aí esse fruto, né, depois, quando cai no solo, as sementes germina e forma o esporófito, que é a própria planta em si. Ok? Ok. Mais ou menos. Pronto, vamos para outra figura. Vou explicar de novo agora com essa outra figurinha aqui, ó. Estão comigo aqui? Vamos lá, me ajudem aí. Vamos começar aqui com a parte masculina. Qual é a parte masculina? É a antera ou é o estigma? Antera. Antera. Dentro da antera vai ser formado o quê? Os micrósporos. Esses micrósporos vão dar origem aos esporos, que são chamados de microsporângios. Cada micrósporo sofre meiose e forma 4 microporângios. Estão vendo aqui? 4. Sim. Pronto. Cada microsporângio vai formar o quê? O grão de pólen. O grão de pólen é o gameta masculino, sim ou não? Não, ele é o gametófito. Esse grão de pólen vai sofrer processos de mitose até formar a estrutura do tubo polínico. Formou o tubo polínico aqui, ó, ele vai ser levado até o estigma, que é a parte feminina. Quando chega no estigma, ele vai começar a formar o tubo. Estão vendo aqui que dentro do tubo é que está o gameta, onde eu estou apontando de azul aqui, ó. Tá vendo essas duas células aqui? Setinha nelas aqui, ó. Certo? Sim. Então, dentro do tubo polínico é que se formam as células espermáticas, que é o gameta. Enquanto isso, a parte feminina, ó, aqui dentro do ovário, vai se formar o megasporângio. Esse megasporângio são 4 células, das 4, 3 degeneram, fica só uma. Essa que fica, que é o megásporo funcional, vai dar origem a 8 células diferentes. Quais são elas? As antípodas, que ficam embaixo, as sinerges, que ficam bem aqui, essas duas, a oosfera, que realmente é o gameta, e o núcleo polar, que são 2. O que interessa pra gente aqui são qual? Os núcleos polares, que são 2, e o gameta feminino, que é a oosfera. Certo? Ok? Tá. Pronto. Quando o tubo polínico se forma,
Esses dois gametas masculinos aqui vão fazer uma dupla fecundação. Um deles fecunda a oosfera, e aí você tem a formação do zigoto. O zigoto é o que vai dar origem ao embrião, ele é diploide e ele é formado através de quem? O zigoto é o encontro entre um gameta masculino e a oosfera. O outro gameta, ele vai se juntar com os núcleos polares. Como são dois núcleos polares com mais um gameta, fica 3. Então você vai ter a formação de um endosperma que ele é triploide, ou seja, ele é 3N. Tá? E aí o que é que vai acontecer? Esse zigoto vai se transformar num embrião. Esse endosperma vai formar a reserva nutritiva e você também vai ter a formação de uma casca. Ou seja, você acabou de formar aqui a semente. O ovário, lembra do ovário? Que é toda essa região que eu estou marcando aqui, ó, onde tudo estava acontecendo lá dentro. Esse ovário todinho, onde lá dentro está o embrião, ele vai formar o quê? O ovário vai dar origem ao fruto. Dentro do fruto vai estar a semente, dentro da semente é que está o embrião. Essa semente, quando cair no solo, vai se desenvolver e vai formar a planta novamente, que é o esporófito. E aí continua o processo todo de novo. Tá bom? Tá. Ok, gente? Deu para entender? Deu. Pronto, então lembrem-se, tá? Plantas que têm dupla fecundação, somente angiosperma, que você vai ter tanto a formação do zigoto como a formação do endosperma, tá bom? E aí, para terminar, já dá pra gente fazer umas questõezinhas agora, para terminar, nós temos o fruto. O fruto, ele se desenvolve a partir da onde? Não esqueça, todo o processo de fecundação acontece dentro do ovário. O ovário em si é que vai se transformar num fruto. Os óvulos, né, que tinha a oosfera que foi fecundada, é que vai se transformar nas sementes. E o fruto tem 3 partes. Nós temos o endocarpo, na verdade a gente chama de epicarpo, que é a casca, é a parte externa. Nós temos o endocarpo, que é a parte de dentro. E nós temos a parte chamada de mesocarpo. O mesocarpo geralmente é a parte que a gente come do fruto, porque é a parte que tem as reservas nutritivas e é a parte carnuda do fruto, tá bom? Então lembrem-se disso. Eu como com casca. Tá bom, tu come o epicarpo, mas geralmente se come a parte de dentro, que é o mesocarpo, tá? Então lembra, o ovário forma o fruto, vou botar aqui, e o óvulo é que formam as sementes. Combinado, gente? Pronto. E aí, para terminar, nós temos aqui algumas flores, né? Ó, essa parte maior aqui é a parte feminina, é o gineceu. Estigma, estilete e lá dentro tá o ovário. E essas menores são a parte masculina, a antera e o filete, tá? De novo, ó, quem é a antera e o filete? Quem é o androceu? A parte masculina. Vocês conseguem identificar? Essas pequenininhas. Ó, aqui a antera, aqui o filete. Essa daqui é a parte masculina, que é o androceu. Essa do meio aqui, ó, estigma, que é onde o grão de pólen gruda, e aí forma o tubo polínico. Esse tubo polínico vai passar pelo estilete até chegar no ovário. Lá dentro do ovário é que vai acontecer a fecundação. Esse ovário vai virar o fruto e os óvulos vão virar as sementes, tá bom? E geralmente, gente, essas flores são coloridas justamente para atrair os agentes polinizadores, né? A polinização é o transporte do grão de pólen até o estigma, tá bom? Para que haja a fecundação e depois a formação do fruto. Alguns nomes que vocês precisam saber. Quando a polinização é feita por alguns animais, ela recebe nomenclaturas diferentes. Por exemplo, quando é pelo vento, a gente chama de anemofilia. Anote aí no caderno. Anemofilia é o transporte do grão de pólen pelo vento. Anotaram? Calma. Vamos lá. Escreve no chat. Anemofilia. Tá, deixa eu botar aqui no chat. Tá aqui no chat. Agentes polinizadores. Nome do tipo de polinização. Eu vou cobrar isso aqui em questões, tá? Eu sempre cobro. E os vestibulares também gostam de cobrar. Deixa eu colocar aqui no chat. De onde que tá falando pra mim? Que? Ó, vamos lá. Pessoal, Tá falando. anemofilia
é o transporte do pólen, do grão de pólen, pelo vento. Vou colocar um aqui e ver se vocês acertam. Entomofilia. Entomofilia. É o transporte do pólen por quem? Quem é que faz o transporte? Ninguém sabe? Quer chutar? Animal? Sim, mas qual animal? Cicirinha. São os... Abeia? Também, são os insetos de modo geral, tá? Entomologia é a parte da biologia que estuda os insetos. Então, entomofilia é o transporte feito por insetos. E aí você inclui abelhas, vespas, tá? Por insetos. Outro, quando é por passarinho. Transporte feito por pássaros. O transporte do grão. Como é o nome? Alguém sabe? Passarofolia. Duas ventas. Birdifolia. Não. Não é pardalfolia, pombofolia. Não. Aviafolia. A área da biologia que estuda os pássaros é chamada de ornitologia. Então nós temos aqui uma ornitofilia, que é o transporte através dos passarinhos. Quando eles comem a fruta, eles geralmente a semente fica no bico, quando eles vão voando, a semente acaba caindo, e isso favorece também a fecundação, tá? Carlinhos, tu já assistiu aquele filme Que filme? das abelhas? Já, o Bee-Movie. Já. Bee-Movie. As abelhas são agentes polinizadores. Bee-Movie! Exatamente. Sim, é muito legal. É. Então, gente, ó, transportem do pólen pelo vento, anemofilia, pelos insetos, entomofilia, pelos pássaros, ornitofilia, e nós temos mais um, que é pelos morcegos. Não é morcegofilia. Transporte. Ergocefilia. Ô, Carlinhos, tu pegou minha ideia. Pode. Transporte do pólen pelo morcego. Não, gente. Quando é por morcego, é chamado de batimofilia. É não. Sério? É não. É não. É brincadeira, né? Batimofilia. É não. Coloca na prova, vai. Ah, essa foi maravilhosa. Não, é não, gente. Os morcegos pertencem ao grupo dos animais chamados de quirópteros. Então é chamado de quiropterofilia. Quiropterofilia. Pronto, eu vou cobrar esses 4 de vocês. Ah, e quando é pela água, hidrofilia, tá? Cuidado, pelo amor de Deus, para vocês não botarem na prova, zoofilia. Porque zoofilia é o transporte por animais. Só que também zoofilia significa sexo com cadáver, sexo com animal, né? Pelo amor de Deus, bote o nome certo. Oxi. Sim, tem gente que transa com animal, com cachorro, com jumento, isso é chamado de zoofilia. Vale. Tem gente que transa hidrofilia pela água, isso. Tem gente que transa com cadáver, que é chamado de necrofilia, pessoas que fazem sexo com tem tesão em cadáver. Ave Maria, pelo amor de Deus. Égua. Égua mesmo. Não, égua é zoofilia, é animal. Meu Deus do céu. É sério, gente. Meu pai, gente, o meu pai trabalha no IML, ele falou que uma vez foi fazer a exumação de um corpo e quando ele chegou lá, o corpo tava fora do túmulo. E aí disseram que foi um cara lá que tava transando com uma mulher que morreu. Meu pai ficou tipo assim, cara, que cara doente. É sério, minha gente. Tem povo que tem tara por defunto. Acho que é porque não. Eu vi com o cachorro. Não, Eu vi com o cachorro, agora com o acontece cadáver. com cachorro, é triste. Ave Eu vi Maria. com galinha. O jumento, o povo do Também acontece. Mas também a mulher que fizer com jumento, nojento. demais. Pessoa que a mulher que faz com jumento, ela tem que fazer um transplante de anos depois, viu? Porque aí foi-se as pregas rainha. Ó, vamos lá. Para encerrar, eu quero resolver com vocês umas questõezinhas aqui. Vamos nós. Já terminamos as angiospermas, né? Os agentes polinizadores. Falei de todos, falei. Vimos a reprodução. Agora que a gente vai ver se vocês pegaram mesmo é quando a gente for para as questões. Então eu vou escolher aqui umas questões tanto de gimnospermas como de angiospermas. Deixa eu abrir aqui o slide. Só um minutinho. Vai assistir essa aula de novo, que é aquele negócio lá. O ciclo de reprodução. O nome agora. O ciclo de reprodução é muito nome. Não é difícil, o problema é realmente só. É que eu tava esquecendo esse nomezinho. O ciclo de reprodução é mais complicado.
Mas bora aqui para as questões, que as questões também vão ajudar vocês. É só algumas, tá? Que eu vou fazer. São 11, 20, vou fazer só umas 4 questõezinhas, porque é aula de sexta-feira mesmo é que eu vou fazer mais questões com vocês. Um simuladinho de botânica com vocês. Ah, gente, hoje também eu mando para vocês o resumo. Tá travando. Alô? Tá travando? Alô? Tá travando muito. Acho que é o coisa da gravação. Eu vou parar. Travou. Pera. Câmbio. Estão me ouvindo?